Bom, e como que eu vou suspeitar que um paciente tem ascite? Na história dele, o principal dado, a principal queixa que eles costumam apresentar é um aumento do volume abdominal. E a depender de quão intenso é esse aumento, o paciente pode começar a ter dificuldade para se alimentar, ter uma sensação de plenitude pós-prandial, saciedade precoce e até mesmo um quadro de dispneia por dificuldade de movimentação diafragmática. No exame físico, o que a gente tem que procurar? Com um paciente em decúbito dorsal horizontal, o líquido ele tende a se acumular nos flancos e na região de hipogástrio. Então, na percussão, a gente vai ter maciez nessa região e timpanismo na região central e no epigástrio. Então, na percussão, a gente vai ter uma transição maciez-timpanismo, formando aqui um semicírculo com a concavidade para cima. Esse seria o chamado semicírculo de Skoda, que é sugestivo de ascite. Outra manobra que a gente pode fazer é pedir para o paciente deitar em decúbito lateral. Quando ele faz isso, o líquido escorre para o lado que ficou para baixo e o flanco que está para cima, que era maciço, passa a ser timpânico. A região aqui é epigástrica, mesogástrica, que era timpânica, passa a ser maciça. Então, essa é chamada maciez móvel. E naquelas ascites mais volumosas, a gente pode encontrar o sinal do piparote. Como é que a gente testa o piparote? A gente pede para o paciente ou para algum auxiliar colocar a mão, comprimindo aqui a linha mediana. A gente coloca uma das nossas mãos espalmada em um flanco e com a outra a gente faz um piparote. Se o paciente tiver ascite, essa energia mecânica vai ser transmitida, a gente vai sentir uma onda aqui na mão que ficou aberta, seria um sinal também sugestivo de ascite mais volumosa. Bom, quando a gente detecta que um paciente tem ascite, é muito importante que a gente faça a análise do líquido acítico por um procedimento que é a paracentese. É um procedimento onde a gente vai colher líquido acítico para análise. Se o quadro de ascite acabou de começar, ninguém ainda fez o diagnóstico de causa, a paracentese vai ser uma ferramenta extremamente útil para a gente saber por que o paciente desenvolveu ascite. E naqueles pacientes que a gente já sabe a causa, então o paciente tem cirrose e a ascite é pela cirrose, sempre que ele descompensa, que ele interna, é essencial que a gente faça uma paracentese para procurar uma complicação, que é a peritonite bacteriana espontânea, que vai ser tema de outra aula. Mas para vocês terem uma ideia da importância de diagnosticar a peritonite nesses pacientes, se eu não faço a paracentese ou se eu faço ela de forma tardia, mais de 12 horas depois que o paciente chega ao hospital, a mortalidade desse paciente ela é dobrada. Então, é extremamente importante esse diagnóstico precoce e ele é feito através da paracentese. O local onde a gente faz a paracentese é sempre à esquerda, em quadrante inferior esquerdo, pelo menos quando a gente não está sendo guiado por nenhum método de imagem. Por que a gente escolhe o lado esquerdo? Porque aqui a gente vai ter o sigmoide, que ele é mais fino do que o seco, que está do lado direito, e ele é móvel, ele tem meso. Então, a chance de que eu perfure uma víscera ela é mais baixa. Em que ponto que eu faço a punção? Tem duas regras que a gente pode usar. Então, uma delas a gente traça uma linha entre a crista ilíaca anterosuperior e a cicatriz umbilical e divide essa linha em 3/3. E a punção ela é feita entre o terço lateral e o terço mediano. Então, seria uma das alternativas. A outra é puncionar em torno de 2 dedos acima e medialmente a crista ilíaca anterosuperior. Sempre lembrar de examinar bem a região. A gente não deve puncionar numa região em que a pele tem lesão, que tem infecção. A gente deve fazer uma palpação adequada. Alguns pacientes têm esplenomegalia de grande monta e o baço pode, inclusive, atingir a fossa ilíaca inferior esquerda. Então, a gente tem que ter essas cautelas também. Bom, lembrar também que é um procedimento estéril, a gente não quer contaminar esse líquido acítico com bactérias e ele é feito sob anestesia local. A análise do líquido ela começa no momento da punção, então a gente vai avaliar o aspecto do líquido. Na maior parte das vezes, quando a ascite é por hipertensão portal, a gente vai ter um líquido amarelo citríneo. Em outras situações, a gente pode ter um líquido hemorrágico, que a causa mais comum é um acidente de punção, sangramento dos vasos da parede abdominal, mas que, assim como a ascite quilosa, também deve nos fazer pensar na possibilidade de uma ascite associada à neoplasia. Bom, e o que eu vou pedir de análise do líquido laboratorial? Os principais parâmetros são a albumina, para o cálculo do GASA, que é o gradiente de albumina soro-ascite,
a quantificação das proteínas totais do líquido acídico e uma análise citológica, tanto contagem de polimorfos nucleares, que vocês vão ver que é o que dá o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea, quanto também citologia oncótica para tentar identificar as células neoplásicas. Bom, então aqui a gente tem um fluxograma que ajuda a nos guiar no diagnóstico etiológico da ascite. Então o primeiro parâmetro que a gente vai olhar é o GASA, que é calculado como a albumina sérica menos a albumina do líquido acítico. E o GASA vai dividir a ascite em dois grupos distintos. O GASA menor do que 1,1 fala a favor de causas peritoneais, que as principais são carcinomatose e infecções como a tuberculose. Já um GASA maior ou igual a 1,1, ele significa para a gente que a ascite é por hipertensão portal. Mas lembrar que a hipertensão portal pode ser sinusoidal, no caso de cirrose, mas também pode ser pós-sinusoidal ou pós-hepática, que a causa mais comum é a insuficiência cardíaca. Como é que eu diferencio essas duas situações? Através das proteínas totais. Quando a gente tem proteínas totais acima de 2,5, isso fala a favor de causa pós-sinusoidal ou pós-hepática, principalmente insuficiência cardíaca, mas eventualmente doenças mais raras como a síndrome de Budd-Chiari, que seria uma trombose das veias hepáticas ou da veia cava inferior. Se as proteínas totais são menores do que 2,5, a gente vai pensar principalmente em cirrose. E por que essa diferença na quantidade de proteínas? No paciente em que o fígado é normal, seria a princípio, o caso do paciente com insuficiência cardíaca, apesar de que a insuficiência cardíaca pode ao longo do tempo alterar o fígado também, a gente encontra sinusoides normais. E os sinusoides, eles têm grandes fenestrações e não têm membrana basal, então a gente tem uma passagem de grande quantidade de proteínas. Já no fígado cirrótico, a gente tem redução das fenestrações, um processo de endotelização do sinusoide, gerando a formação de uma espécie de membrana basal. Isso limita a passagem de proteínas, então por isso que a gente encontra uma quantidade total de proteínas mais baixas no paciente com cirrose.